Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, missionário católico. A Escritura veio nos ensinar que a verdade será conhecida pela igreja. É, não pelas igrejas, fundamento de homens, não. A verdade será conhecida pela igreja, que essa igreja que é coluna, sustentáculo da verdade, que essa igreja que Cristo profetizou ali sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja sobre esta pedra, que é o baluarte da verdade. Por quê, cara? Essas igrejas vindas de homens, você pode ver na história. Eles não acreditam no fundamento dos apóstolos. Eles não acreditam no pastoreio de Pedro, desde Pedro até o Constantino. Se eu não me engano, 33 papas já passou por ali, até chegar até Constantino se converter. Mas as pessoas não vão acreditar nessas igrejas vindas de homens. Eles só acreditam na Bíblia, mas a Bíblia mostra a igreja, que ela é o sustentáculo da verdade. Que igreja? Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. 1 Coríntios 12:21, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Olha só. 1 Coríntios 12:28, ó. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Então, por que primeiramente os apóstolos? Porque é os apóstolos que vão edificar essa igreja. Primeiro pregar, primeiro anunciar, proclamar e edificar essa igreja, Pedro, Atos Apóstolos 2:14 até o 41. Por isso que é fundamento dos apóstolos. Constituiu primeiramente os apóstolos, porque é sustentáculo da verdade, porque o Espírito Santo está sobre os apóstolos, falando através dos apóstolos. E João 16:12-13. Que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Olha só que interessante, cara. Em segundo lugar, os profetas, ó. Em terceiro lugar, os doutores. Depois aqui tem o dom dos milagres, dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas, ó. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, fazem todos os milagres, têm toda a graça de cura, falam todas e diversas línguas, interpretam todas. A profecia aqui é uma só igreja. Fundamento dos apóstolos. A profecia aqui não é sobre as igrejas de homens. Em 16 séculos, Martinho Lutero vai se revoltar contra a igreja, vai fundar a sua própria igreja, vai voltar à origem, etc. Piriri, parará, como diz os protestantes. Não, a origem é essa. Fundamentos apóstolos, que é coluna sustentáculo da verdade. São as colunas. Então, a igreja é sustentada sobre essas colunas. Os 12 apóstolos. O menor de todo, Paulo. E os padres apostólicos, os seus sucessores. Sustenta a igreja, é a base. São as colunas. Os 4 evangelhos sustentam a base da igreja. Os 12 apóstolos são a base da igreja. Sustentáculo da verdade. As colunas. O alicerce. As pedras que edificou rocha. Cristo. Cabeça. Cristo. Fundamento. Cristo. Fundador. Cristo. Por que o fundamento também é Cristo? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Então, não tem como fugir dessa raiz. Não está sendo profetizada uma igreja que vai vir 16 séculos de atraso, uma igreja que surgiu ontem, uma igrejinha fundo de quintal, não. Fundamento dos apóstolos. Que está toda o depositório da verdade. Porque eles são a coluna que sustenta essa verdade. A verdade será conhecida pela igreja, pela boca dos apóstolos, que ele escolheu. Atos Apóstolos 1 e 2, Mateus 10, do 4 em diante, Marcos 3, Lucas 6. Quem ele enviou. Romandés, que como pregar não se não for enviado? Olha só que interessante. Até Paulo foi enviado por Cristo. Não teve a revelação ali em Damasco, ali, perseguindo a igreja, devastava a igreja. Depois foi batizado pelo membro da Ananias, membro da igreja. Que interessante. E a profecia é essa, ó. Mateus 16, ó. Disse, 15. Ele disse, ide por todo mundo.
E pregar o evangelho a toda criatura, ó. Quem crê foi batizado será salvo, mas quem não quer ser condenado, ó. Os apóstolos fizeram isso aqui. Um evangelho, não é novidade. Olha só que interessante. E o Espírito Santo, Mateus 28, 20, ó, está nessa igreja, permanece nessa igreja. Aqui, ó. Ensinar e observar tudo o que vos prescrevi, eis que eu estou convosco. Todos os dias, até o fim do mundo, ó. 19, ó. E depois ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a profecia, cara, não tem como, cara. Tem a pessoa herética que não acredita na igreja, é problema deles. Não acredita no papado, é problema deles. Não acredita nos padres apostólicos, é problema deles. Não acredita na história, mas o Constantino ali trouxe o culto pagão. Meu irmão, Constantino se converteu. O Império Romano caiu aos pés da igreja. Por isso que é romana. Já tinha uma igreja católica, apostólica. Você não era oficializada ainda. Constantino, ele deu liberdade de culto em 313. Em 380, o imperador Teodósio oficializou. Porque o Império Romano caiu por terra. Perdeu. Não conseguiu vencer a igreja. As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. É isso que esses historiadores, esses protestantes não entendem. Eles entendem só suas visões. Eles entendem o que eles querem ouvir, o que eles querem pregar. Usando a Bíblia. Mas a Bíblia deixa o magistério, que é a coluna sustentáculo da verdade. Porque o Espírito Santo assiste a essa igreja. O Espírito Santo está nessa igreja, após 2, do 5. Que interessante. Não tem como mudar isso, meu irmão. Quer buscar outro fundamento? Busca, mas você vai estar se apartando do caminho da verdade. Você vai estar se apartando da esposa do Senhor. Para escutar Edir Macedo, para escutar Sila Malafaia, para escutar Agenor Duque, para escutar Valdomiro Santiago, para escutar R.R. Soares, missionário R.R. Soares. Escutar homens e renegar essa verdade que o Espírito Santo falava através deles. Em João, olha só, 16, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciar as coisas que virão. Olha só. Se apartando dessa igreja, buscando outros fundamentos, você está renegando o próprio Espírito Santo, que está nessa igreja, que assiste essa igreja, que falava através da boca dos apóstolos. E por aí vai. Para escutar homens. Que interessante, cara. Olha só. E para encerrar aqui, ó, Atos Apóstolos 2, 47, ó, como para você ver que essa única igreja, que é o sustentáculo da verdade, que os apóstolos são uma coluna que sustenta essa verdade, está o caminho da salvação. Tem pastor, tem doutrina, tem unidade, tem eucaristia, tem conversão, tem milagres e prodígios. Atos Apóstolos 3, 1 em diante. Olha só, Atos Apóstolos 2, 47, ó, louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia juntava outros que estavam a caminho da salvação. Olha só. Que o Espírito Santo está nessa igreja. O Espírito Santo assiste essa igreja. Que é a coluna sustentáculo da verdade. O pilar dessa igreja que sustenta essa verdade é os apóstolos que ele escolheu. Tendo por pedra angular Cristo. Salve Maria. Um vídeo simples para você entender. Que a nossa fé... Vou passar um mosquito aqui, mas tá ótimo. Não está baseado em Edir Macedo, em igreja de homens. Está no tabernáculo da verdade. Quem sustenta essa verdade? As colunas, que são os apóstolos. Salve Maria, sou missionário Silvio Roberto.